O relato do homem de bem que foi para o umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. João Batista da Silva era, para todos em sua pequena cidade, o exemplo vivo do que chamavam de homem de bem. Tinha 67 anos, dono de um comércio de ferragens que sustentara sua família por décadas, respeitado pelos vizinhos e sempre presente nas missas de domingo. Suas roupas eram simples, sua fala calma, e sua presença nos eventos comunitários era quase obrigatória. Se alguém precisava de um empréstimo rápido, João ajudava. Se a igreja precisava de reformas, ele fazia doações generosas. E quando algum jovem se envolvia em encrencas, ele era o primeiro a defender que devia receber uma segunda chance. Mas havia uma parte de João que poucos conheciam, talvez nem ele mesmo compreendesse totalmente. Por trás da bondade aparente, existia um orgulho silencioso, um senso íntimo de superioridade. Ele se via como mais sensato, mais responsável e mais moral do que a maioria. Ajudava, sim, mas, no fundo, esperava ser reconhecido, elogiado e lembrado por isso. Numa manhã de segunda-feira, João acordou cedo, como sempre, para abrir a loja. Sentiu um aperto no peito, forte como nunca. Tentou chamar a esposa, mas a voz não saiu. Em segundos, caiu ao chão. O corpo foi levado às pressas ao hospital, mas já não havia o que fazer. Infarto fulminante. Quando abriu os olhos, João não estava mais no leito. Via-se de pé, olhando para os médicos e familiares que corriam ao redor de seu próprio corpo. Meu Deus, morri? Murmurou, atônito. Esperava que, a qualquer momento, aparecesse um túnel de luz, anjos ou parentes falecidos para conduzi-lo. Mas não foi o que aconteceu. Uma névoa espessa começou a se formar ao redor, obscurecendo tudo. O calor da sala sumiu, substituído por um frio úmido que se infiltrava até os ossos, se é que ainda tinha ossos. Vozes distantes ecoavam, mas não eram de consolo. João, João, você é nosso, diziam, rindo de forma perturbadora. Antes que pudesse reagir, sentiu-se sendo puxado para baixo, como se afundasse num pântano invisível. O chão sob seus pés era lamacento, e o ar, pesado. O céu era uma massa cinzenta de nuvens sem luz. Criaturas deformadas passavam correndo, gemendo ou rindo com desespero. O fedor de podridão e enxofre o sufocava. Isso é o inferno, pensou, com pânico. Não, eu não mereço estar aqui. Fui um homem de bem. Avançou cambaleante pela lama, tentando se afastar das sombras que observavam com olhos vermelhos. Algumas sussurravam em seu ouvido: homem de bem? Então por que está aqui conosco? João tentava afastá-las, mas elas não atacavam fisicamente, pareciam se alimentar de seu medo e indignação. Sem saber quanto tempo passara, já que não havia sol, lua ou relógio, João começou a ver imagens surgindo no ar, como reflexos em um espelho turvo. Não eram imagens aleatórias, eram lembranças de sua vida. Ele se via ajudando famílias pobres, mas sentia novamente a satisfação vaidosa de ser o Salvador. Lembrava-se das vezes em que doava para a igreja, mas agora percebia que, no fundo, gostava de ouvir seu nome ser citado no sermão como exemplo de generosidade. As cenas também mostravam momentos em que ele se recusara a ajudar discretamente, quando não haveria reconhecimento. Mostravam seus julgamentos silenciosos, vizinhos que chamava de preguiçosos, jovens que dizia não terem salvação, mulheres que criticava pelas roupas, mesmo sorrindo para elas na rua. João começou a gritar: parem! Isso não é justo! Todos erram!
Eu fiz muito mais coisas boas. Mas as vozes do umbral respondiam com frieza. O que é bom só tem valor quando nasce do amor verdadeiro, não da vaidade. O tempo passava de forma incerta. Cada passo era mais difícil, como se correntes invisíveis prendiam seus pés na lama. Espíritos caídos se aproximavam, alguns fingindo simpatia. João, você foi enganado, não devia estar aqui. Venha conosco. Podemos lhe dar poder. Mas havia algo nesses convites que soava errado. Eram como vendedores oferecendo conforto em troca de sua rendição. O pior, porém, era a solidão. A ausência de luz, de esperança, corroía suas forças. Começou a entender que o umbral não era um castigo arbitrário, mas um reflexo de seu estado interior. Orgulho, mágoa, vaidade, tudo aquilo ganhava forma ao seu redor. Certa vez, enquanto se arrastava por uma colina encharcada, viu ao longe uma luz suave. Uma mulher se aproximava, vestida com um manto simples, mas envolta por uma aura dourada que afastava sombras. Seu olhar era firme, mas compassivo. João Batista da Silva. Ela disse: está aqui porque precisa aprender o que não quis ver em vida. Mas eu nunca roubei, nunca matei, fui fiel à minha esposa. Tentou justificar-se. Ela balançou a cabeça. A lei divina não mede apenas a ausência de grandes crimes. Mede a pureza de intenção, o desapego, a humildade. Você foi bondoso, mas sua bondade muitas vezes serviu para alimentar seu próprio ego. João sentiu como se cada palavra fosse uma flecha, não de ódio, mas de verdade. O umbral é o espelho da alma, prosseguiu ela. Aqui, nada pode ser escondido. Você só sairá quando decidir mudar de dentro para fora. Depois desse encontro, João parou de gritar que era um homem injustiçado. Começou a observar os outros espíritos. Muitos também haviam levado vidas certinhas na terra, mas estavam ali pela falta de amor genuíno. Passou a ajudar alguns a se levantarem da lama, mesmo sem saber se aquilo lhe traria libertação. A cada gesto sincero, o ambiente ao seu redor parecia menos pesado. As vozes zombeteiras diminuíam, e as correntes invisíveis enfraqueciam. Orava, não mais pedindo para sair dali rapidamente, mas para ter força e lucidez. Reconhecia suas falhas, pedia perdão por seus julgamentos e, aos poucos, sentia que algo dentro dele se purificava. Num dia, se é que ali havia dias, a névoa começou a se dissipar. Uma claridade dourada, mais intensa do que a da mentora, tomou conta do lugar. 3 espíritos se aproximaram, vestidos de branco, sorrindo. João, sua lição aqui terminou. Ainda há muito a aprender, mas você conquistou o direito de seguir para as colônias de recuperação. Ele olhou para trás e viu o umbral não mais como uma prisão, mas como uma escola dura, necessária. Enquanto era conduzido para fora daquele vale escuro, compreendeu. Ser homem de bem não é apenas fazer o certo diante dos olhos do mundo, mas cultivar a humildade, o amor e a pureza de intenção, mesmo quando ninguém está olhando. E com o último olhar para aquele lugar de dor e revelação, prometeu nunca mais esquecer essa verdade. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.